Olá, esse é o 15 Minutos, podcast da redação aqui da Gazeta do Povo. Antes de começar o episódio de hoje, deixa eu lembrar que você que é ouvinte aqui do podcast tem um valor especial para assinar a Gazeta do Povo. São só 99 centavos para o primeiro mês, hein? 99 centavos. E com a assinatura do jornal, você tem acesso aí a notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos. Aproveita e clica no link que está na descrição do episódio de hoje, vai te levar direto para a promoção de assinatura da Gazeta do Povo. A Lava Jato, ela representou o mensalão, a Lava Jato, mais do que uma ação do juiz, do promotor, da força-tarefa, da polícia. Eu acho que ela foi uma conquista da sociedade brasileira. Quando aceitou deixar a magistratura para ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o ex-juiz Sérgio Moro acabou entrando de vez na vida política do país. Mesmo que não seja a vontade dele, segundo o que o próprio diz em entrevistas, o nome de Moro passou a ganhar força como potencial candidato à presidência da República, a ponto de pesquisas colocarem o Sérgio Moro como forte rival do presidente Jair Bolsonaro na tentativa dele de reeleição em 2022. Temos que ter bastante pé no chão. Existe o famoso ditado latino que diz sic transit gloria mundus. Então essas questões de popularidade, elas vêm, vão, passam. Em um período em que a Operação Lava Jato passa por bastante dificuldade, um momento delicado, seria a defesa dela uma das principais bandeiras no discurso do eventual candidato Sérgio Moro? Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos a gente analisa a força eleitoral de Sérgio Moro e o possível embate com Bolsonaro na eleição de 2022. Minha convidada para debater o assunto é a Kelly Cadanos, editora de República da Gazeta do Povo em Brasília. Quando eu era juiz lá, eu tinha muitas restrições do que eu podia falar em público. Depois, quando estava como ministro, falava bem mais em público, mas também tinha algumas situações que eu não podia me indispor ali dentro do governo, com o próprio governo. Então, às vezes, tem algumas coisas que você ficava um pouco reticente em falar. Agora eu sou um cidadão livre, então participar do debate público eu acho que é essencial. Vamos começar, Kelly, com a informação, Tem uma pesquisa recente que dá uma dimensão pode ser uma candidatura do Sérgio Moro à presidência, Exato, Márcio. Olá para você, olá para todo mundo que acompanha o podcast 15 Minutos. É isso mesmo, uma pesquisa divulgada no final dessa semana pelo site Poder 360. A pesquisa mostra que se as eleições fossem hoje, o presidente Jair Bolsonaro teria 38% das intenções de voto no primeiro turno, liderando aí de forma quase que isolada a corrida presidencial. Atrás dele ficaria o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que também disputou as eleições em 2018 com 14% dos votos, e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, aparece em terceiro lugar com 10% das intenções de voto. Agora, quando se fala em uma disputa no segundo turno, se o segundo turno fosse entre Moro e Bolsonaro, o resultado seria um empate, os dois com 41% das intenções de voto. E aí tem um dado interessante, que nesse cenário, 62% dos eleitores que disseram que votariam em Haddad no primeiro turno, migrariam o voto para o ex-ministro Sérgio Moro na disputa do segundo turno, Essa pesquisa também mostra que o presidente Jair Bolsonaro ganharia no segundo turno de praticamente todos os outros candidatos, menos do ex-ministro com quem ele empataria, Então esses são os dados aí dessa pesquisa, essa pesquisa que foi realizada pelo Poder Data, que é a divisão de estudos estatísticos do portal Poder 360. Esses dados foram coletados entre 3 e 5 de agosto por meio de ligações telefônicas para celulares e também telefones fixos. Segundo a metodologia da pesquisa, foram ouvidos 2.500 pessoas em 512 municípios, em todas as unidades da federação, e a margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O senhor garante que o senhor não vai ser candidato à presidência da República em 2022? Olha, eu estava na magistratura por 22 anos, então eu tinha um cenário na minha vida. Aí eu fui para o Ministério da Justiça.
E agora eu estou precisando me reinserir no mundo, e eu estou precisando encontrar essa forma ainda. Então, eu vou provavelmente trabalhar aí no setor privado, de alguma forma. Estou num período de quarentena jurídica. O que eu posso lhe assegurar é que eu gostaria e quero continuar participando do debate público. Bom, pelo menos até agora, é bom a gente dizer, né, Kelly, que o discurso do ex-ministro Moro é de que ele não é candidato, né? Por enquanto é isso que tem acontecido, ou não? O discurso oficial, por enquanto, é esse, viu, Márcio? Até agora, ele não se colocou como um eventual candidato a presidente, nem nenhum outro cargo eletivo em 2022 ou nenhuma outra eleição. Todas as vezes em que foi perguntado sobre essa possibilidade, quando ainda estava no governo, ele negou e disse que não seria candidato, não tinha esse interesse, e depois de sair do governo, ele também não disse com todas as letras se pretende ou não disputar. A informação oficial que a gente tem até então, né, por parte do ex-ministro, é que ele não é candidato, aparentemente. Que eu era um personagem na Lava Jato, né? Eu era um juiz em Curitiba, decidia os casos, a Lava Jato depois foi para o Rio de Janeiro, a Lava Jato tinha os processos do Supremo Tribunal Federal, tinham outros magistrados atuando em Porto Alegre, recursal, em Brasília, recursal, e também com seus procedimentos próprios, né? Porque às vezes o pessoal identifica tudo que tem respeito à Lava Jato comigo. Ô Kelly, a saída do Moro representou, de certa maneira, uma quebra, né, da ligação entre lavajatismo e bolsonarismo, que, em geral, vamos lembrar, caminharam bem próximos, né, na eleição de 2018. Agora, a Lava Jato vem passando por esse momento de uma série de ataques, como a gente vem acompanhando na Gazeta do Povo e aqui no podcast também. Será que seria, então, uma bandeira de campanha desse eventual candidato Moro, exatamente essa defesa do legado da Lava Jato, tentando talvez colocar, né, o presidente Jair Bolsonaro como uma pessoa que não lutou a favor do combate à corrupção, Kelly? É a estratégia mais óbvia, né, Márcio? Eu conversei até com o cientista político André Rosa, ele que é formado pela UNB, e ele apontou justamente isso, né? Quanto mais a Lava Jato apanha, mais o ex-ministro e o ex-juiz da operação, Sérgio Moro, se estabelece aí como defensor da operação, né? Justamente por ter sido juiz, por ter mandado aí para a prisão diversos políticos, empresários, doleiros, e outras pessoas envolvidas aí no cometimento desses crimes, ele aparece aí como a figura, né, a encarnação viva aí da Operação Lava Jato, e quanto mais ela é atacada, mais ele consegue aparecer aí como o defensor, como um contraponto desses ataques da classe política ao combate à corrupção. Então, na verdade, isso favorece, né, o ex-ministro, porque a gente lembra, as eleições são só em 2022, né? Em 2 anos, muita coisa pode acontecer na política, e 2 anos para alguém que não tem hoje um cargo no governo, não é mais juiz da operação, então tem muito menos chance de continuar aparecendo na mídia, na imprensa, isso é muita coisa, né? Ele pode facilmente daqui até lá cair no esquecimento. Com esses ataques à Lava Jato, ele continua em evidência e preserva esse capital político eleitoral que ele tem nesse momento. Pode-se criticar o governo atual por conta disso, eventualmente, mas é uma agenda de país, né? Nós temos que olhar no espelho e nos criticar quando nós não conseguimos implementar essa agenda anticorrupção. Também, como a gente conversou recentemente aqui no podcast, tem um assunto que vai esquentar no Supremo nesse segundo semestre, que é o julgamento da suspeição, né, do Sérgio Moro, então juiz, no caso que envolve a condenação do ex-presidente Lula, né? Isso também pode prejudicá-lo, sabe, Márcio? Porque em uma eventual decisão de anulação da sentença contra o ex-presidente Lula, isso pode ter um efeito cascata nos outros processos que foram inicialmente conduzidos por Moro em relação ao ex-presidente. Pode levar a outras anulações também, não só o caso do triplex no Guarujá. Se isso acontecer, o ex-presidente pode, inclusive, virar aí um potencial candidato, porque se essas condenações em primeira instância forem anuladas, ele deixa de ser ficha suja e pode concorrer às eleições. E aí a gente vai ter o PT disputando a eleição com o Lula, por exemplo, e isso vai dar um discurso muito maior ao presidente Jair Bolsonaro, que já encarnou
esse sentimento antipetista nas eleições de 2018, e isso pode acabar prejudicando, de certa forma, o ex-ministro Sérgio Moro, porque o ex-ministro Sérgio Moro, ele disputa o mesmo eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, que é um eleitorado antipetista. Então, se você tem essa decisão favorecendo o ex-presidente Lula, isso vai inflamar a militância bolsonarista, pode conseguir aí novos adeptos para essa militância e pode enfraquecer eleitoralmente, pelo menos, o ex-juiz Sérgio Moro. Pois é, quer dizer, tem todo esse cenário envolvido. O Kelly, outra coisa, a Lava Jato em Curitiba vê esse cerco, a operação dos últimos tempos, como até uma tentativa de tirar o nome da operação das eleições de 2022. Será que também é uma estratégia que pode funcionar e até afetar o desempenho eleitoral do Moro, hein, Kelly? Pode funcionar sim, viu, Márcio? O que os procuradores da Lava Jato em Curitiba, eles temem, né? Que tudo isso que está acontecendo, esses ataques da PGR, essa tentativa de obtenção de dados da operação, enfraquecimento das forças-tarefas, essa tentativa de asfixiar aos poucos as investigações, seja uma tentativa de neutralizar a Operação Lava Jato daqui até 2022, para que o nome da operação não seja carregado até lá, né? A gente sabe que as eleições de 2018, elas tiveram muito esse componente da Operação Lava Jato, as eleições de 2014 também. Então, há um temor na força-tarefa, uma interpretação dentro da força-tarefa, que acredita que asfixiar a operação pode trazer bons resultados eleitorais para o presidente Jair Bolsonaro e também a outros políticos que já são investigados pela operação, enfim, já tiveram um nome envolvido nessa operação. E como eu disse, né, se daqui até lá a força-tarefa for neutralizada, deixar de ter o nome, né, oficial aparecendo na mídia, o ex-juiz, claro, ele fica cada vez mais esquecido, né, cada vez mais de lado. Então, acho que isso pode, sim, prejudicá-lo eleitoralmente falando, né, se ele decidir ser candidato, e pode acabar beneficiando aí o presidente Jair Bolsonaro e outros políticos também investigados em casos de corrupção. Pois é. Bom, mais detalhes de tudo isso que a gente conversou, você acompanha na Gazeta do Povo em reportagens assinadas pela Kelly Cadanos. Kelly, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. Encerrando aqui mais esse episódio do podcast 15 Minutos da redação da Gazeta do Povo. Deixa eu registrar aqui que durante a minha conversa com a Kelly Cadanos, você ouviu vários trechos de uma entrevista dada pelo Sérgio Moro à Globo News. Essa entrevista foi concedida no mês passado, no mês de julho desse ano. E lá no comecinho do episódio, você ouviu também um trecho de uma entrevista que foi dada pelo Moro ao programa Roda Viva da TV Cultura ainda no mês de janeiro, quando ele ainda era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. É aquele trecho em que ele fala que é preciso ter muito pé no chão com a questão da popularidade, porque ela pode ir e voltar. Isso foi o que disse aí o ex-ministro nessa entrevista ao Roda Viva. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!